Olá, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos lá para mais uma aula da nossa unidade curricular, rotinas de pessoal. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre mais algumas parcelas que integram a remuneração dos profissionais, de alguns profissionais, dependendo da função que ele exerce. Nós já estudamos nas aulas passadas sobre as remunerações, que foi o salário base, horas extras, comissões, DSRs. Hoje nós iremos estudar sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e de periculosidade. No decorrer da aula vocês vão perceber que esses adicionais eles são agregados ao salário do colaborador como forma de compensação por alguma situação que esse profissional é exposto durante o período que está exercendo a sua função. Por exemplo, o adicional noturno, ele recebe esse adicional como compensação pelo fato de trabalhar no horário mais penoso, O adicional de insalubridade por causa do risco à saúde dele, o adicional de periculosidade por causa do risco de vida mesmo que esse profissional sofre. Então, todos esses adicionais que nós iremos estudar hoje, eles são pagos como forma de compensação para os colaboradores. Vamos lá, vou colocar aqui a tela para compartilhar. Vamos utilizar o PowerPoint. O primeiro adicional que nós iremos estudar será o adicional noturno. Eu coloquei aqui um trecho da lei que trata desse direito, na Constituição Federal, no artigo 7º, que diz: estabelece que são direitos dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, o legislador, quando criou esse artigo aqui, ele entendeu que pelo fato do trabalho noturno ser bem mais penoso do que o trabalho diurno, o profissional que trabalha nesse horário ele tem direito de alguns benefícios a mais do que os profissionais que trabalham no horário diurno, certo? A primeira coisa que nós temos que entender é o que é considerado horário noturno. E como vocês podem ver aqui, isso vai depender do local onde a atividade é desempenhada, Por exemplo, se for profissional que trabalha em via urbana, é considerado hora noturna das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, qualquer profissional que trabalha em via urbana, que realizar a sua atividade a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã, ele tem direito a um adicional noturno, certo? Se for profissional que trabalha em via rural, ele tem direito ao adicional noturno também. Se ele trabalha na lavoura entre 21 horas e 5 horas da manhã, é considerado hora noturna. E se for profissional que trabalha na pecuária entre 20 horas e 4 horas da manhã do dia seguinte. Então, esses são os horários que são considerados hora noturna e qualquer profissional que trabalhar nesse horário tem direito a receber esse adicional, certo? Aqui mais à frente eu vou explicar mais um pouco para vocês como é que é calculado o adicional e quais são as características. Bom, o trabalho noturno é tratado de forma diferenciada, como eu já disse, por causa da penosidade, por causa do desgaste maior que o profissional tem pelo fato de trabalhar na hora noturna. E quais são esse tratamento diferenciado? Primeira coisa, a redução da hora, como vocês podem ver aqui no slide. Enquanto a hora diurna é de 60 minutos, o tempo normal de uma hora, a hora noturna ela é calculada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, tem uma redução aí de 7 minutos e 30 segundos, Então, o profissional que trabalha à noite, ele vai trabalhar 52 minutos e 30 segundos e vai receber como se tivesse trabalhado uma hora. A primeira diferença é essa redução da hora, certo? A segunda diferença, um acréscimo do adicional, que é o adicional noturno de fato. Esse acréscimo vai ser de 20% sobre o valor da hora se for profissional urbano e de 25% se for profissional rural. Então, ele tem direito a um acréscimo do adicional noturno desses 2 percentuais, dependendo do local onde ele trabalha. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do cálculo mais à frente também, tá bom? Eu coloquei aqui esses balõezinhos para lembrar de alguns detalhes em relação à hora noturna também. Primeira coisa, sobre a intrajornada. A intrajornada na hora noturna ela é exatamente igual à intrajornada da hora diurna. Vocês lembram lá da intrajornada? Na aula passada, se não me engano, foi na anterior, eu expliquei sobre intrajornada, que é aquele período que o profissional tem para descansar dentro da jornada de trabalho dele. A gente conhece como hora de almoço, o horário de almoço. E aí depende da jornada do profissional, ele tem um tempo de intrajornada.
Por exemplo, um profissional que trabalha de 6 a 8 horas por dia, que é a jornada mais comum, ele tem direito a um período de intrajornada, né, um período de descanso ou de almoço, entre 30 minutos e 2 horas. Né? Ele pode escolher se ele quer pegar 30 minutos de almoço ou até 2 horas de intrajornada. É a mesma coisa para profissionais que trabalham no horário noturno. Ele tem direito à mesma intrajornada e o período é o mesmo, certo? DSR, descanso semanal remunerado. O adicional noturno também tem reflexo de DSR. Então, além do valor do adicional, deve ser calculado o DSR sobre o adicional noturno. Assim como nós calculamos DSR sobre as horas extras, quem tem direito ao adicional noturno também tem o reflexo do DSR que é pago junto com o adicional. A fórmula é exatamente aquela mesma, eu vou mostrar para vocês também. É a mesma fórmula, a única coisa que vai mudar é que ao invés de colocar o valor da hora extra, a gente vai colocar o valor do adicional noturno e vai continuar com a fórmula a mesma coisa, tá? Horas extras. As horas extras são cumulativas com o adicional noturno, ou seja, se o profissional ele fez horas extras a partir das 22 horas da noite, ele vai ter direito a ganhar as horas extras, né? E o adicional noturno, né? Eles dois se acumulam. Por exemplo, já aconteceu isso comigo, meu horário é exatamente até as 22 horas. Um certo dia eu estava dando aula e o aluno após a aula ele quis esclarecer alguma dúvida comigo e a gente acabou conversando ali uns 15 minutos, passei do tempo 15 minutos, né? Com isso eu recebi hora extra nesse dia, recebi hora extra no meu pagamento. E como era mais de 22 horas, eu recebi também o adicional noturno. Então, por esses 15 minutos, eu recebi 15 minutos de hora extra e 15 minutos de adicional noturno. Os dois, eles são cumulativos, certo? Eu trouxe aqui um exemplo que eu vou calcular para vocês como é que faz o cálculo do adicional noturno, tá bom? Então, exemplo, calcular o adicional noturno considerando que um empregado urbano que exercendo determinada função receba salário de R$ 1.045 para uma jornada de 220 horas mensais. Considere 50 horas noturnas a pagar no mês, 50 horas computadas, certo? Então, vamos lá. A primeira informação que é importante é que esse funcionário é urbano. Por que é importante? Porque nós precisamos saber qual vai ser o percentual que nós vamos aplicar, né? Se for urbano é 20%, se for rural é 25%. Como ele é urbano, nós sabemos que o percentual do adicional noturno será de 20%. Outra informação, salário base dele, que é R$ 1.045. Nós vamos precisar para calcular. A jornada mensal também é importante, 220 horas. Opa, 220 horas. E a quantidade de horas noturnas que serão pagas. 50 horas, certo? Então, com essas informações, agora nós vamos fazer o cálculo do adicional de hora extra. A primeira coisa que nós precisamos saber é quanto que esse profissional ganha por hora. Vocês vão ver que esse cálculo aqui ele é um pouquinho parecido com o cálculo de horas extras. A primeira coisa é descobrir quanto que ele ganha por hora. Para isso, nós vamos pegar o salário dele, né? Salário base, e dividir pela quantidade de horas que ele trabalha no mês, que são 220, né? Então, vamos lá, 1.045 dividido por 220. E vai dar 4,75. 4,75. Agora, nós vamos multiplicar pelo percentual do adicional. Essa é a diferença. Na hora isso a gente soma, né? Aqui a gente multiplica porque nós queremos saber o valor do adicional e não o valor da hora acrescido do adicional. Então, nós vamos só multiplicar por 20%. 4,75 vezes 20%, nós vamos chegar ao valor do adicional. Vezes 20%. 95 centavos, né? 0,95. Agora, nós chegamos ao valor do adicional, nós vamos multiplicar pela quantidade de horas noturnas que nós temos a pagar para esse profissional. Então, vezes 50. 95 vezes 50.
95 vezes 50 horas, 47,50. Esse é o valor que nós teremos que pagar de adicional noturno para esse profissional, certo? 47,50. Então, o cálculo é bem simples também. Eu vou dividir pela quantidade de horas trabalhadas no mês, pegar o salário dele, né? Dividir pela quantidade de horas trabalhadas. Cheguei ao valor aqui de 4,75. Aí eu vou multiplicar pelo percentual de adicional que vai ser pago, de acordo com o local, né, de trabalho. Como aqui é urbano, 20% é o adicional. Cheguei ao valor aqui do adicional noturno dele, né? E vou multiplicar pela quantidade de horas que ele fez noturna nesse mês, que foram 50. Então, esse valor aqui, 47,50, é o valor que eu encontrei, que será pago para ele a título de adicional noturno do mês inteiro, deste mês aqui, as 50 horas noturnas que ele fez, certo? Um exemplo 2, a mesma coisa. Kleber é um trabalhador urbano, né, que foi contratado para trabalhar 220 horas mensais com salário de R$ 1.500. Calcule o valor do adicional noturno e DSR sobre o adicional noturno para 20 horas, referente ao mês de junho de 2020. Vocês lembram que eu falei que o profissional que recebe adicional noturno, ele tem direito ao reflexo de DSR sobre o adicional, né? No exercício 1 eu não coloquei, né, não pedi para calcular o adicional, para a gente calcular mesmo, ficar com foco ali só no adicional noturno sem o DSR. Aqui nós já vamos fazer completo com o adicional e o DSR. Então vamos lá, vamos colocar aqui as informações primeiro. É urbano, né? Então é 20% adicional. Salário base dele é R$ 1.500, certo? Jornada 220 horas mensais. Vou colocar aqui mensal para não confundir. Jornada mensal 220 horas. O adicional é as horas noturnas, né? Horas noturnas foram 20 horas no mês de junho, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o adicional noturno. Deixa eu só diminuir aqui. Adicional noturno. Então vamos pegar o salário, né? Dividir pela jornada mensal. Vamos descobrir quanto que esse profissional ganha por hora. 1.500 dividido por 220 dá 6,82, né? É o valor que ele ganha por hora. 6,82. Agora vamos multiplicar pelo percentual do adicional urbano, né? Que é 20%. Vezes 20%. R$ 6,82 vezes 20%. 1,36, né? Chegamos no valor de 1,36. Agora vamos multiplicar pela quantidade de horas noturnas que ele fez. São 20 horas. Então, nós vamos descobrir quanto que esse profissional vai ganhar de adicional noturno nesse mês. 1,36 vezes 20 horas, né? Chegamos ao valor de 27,20 de adicional noturno. Então, esse colaborador, o Kleber, no mês de junho, ele vai receber de adicional noturno R$ 27,20 pelas suas 20 horas noturnas que ele fez aqui no mês, certo? Então, e o DSR? Nós sabemos que o profissional que recebe adicional noturno, ele também tem um reflexo de DSR que vem junto. Para calcular o DSR, nós precisamos saber quantos dias úteis que o mês tem e quantos dias não úteis, né? Na aula passada eu expliquei isso, mas eu trouxe de novo o calendário, né? Quem não entendeu direito, agora nós vamos entender como é que funciona essa questão dos dias úteis e os dias não úteis. Então, o mês de junho ele tem 30 dias, né? Os dias úteis são de segunda a sábado, tirando os domingos e feriados. Como nós vimos aqui que tem 4 domingos e um feriado, 5 dias não úteis, né? Nós pegamos o 30 menos 5 dá 25. Então, nós sabemos que o mês de junho tem 25 dias úteis.
e 5 dias não úteis, que são os 4 domingos e um feriado, certo? Então vamos lá para o cálculo do DSR. O DSR é calculado, né, sobre o valor do adicional. Então nós vamos pegar o adicional, que é 27,20, multiplicar pela quantidade de dias úteis, ou dividir, né, pela quantidade de dias úteis, que é 25, e multiplicar pelos dias não úteis, que são 5. Então vamos lá, 27,20 dividido por 25, que são os dias úteis, vezes 5, que são os dias não úteis. Então o DSR aqui vai ser de 5,44, certo, pessoal? Então vamos recapitular aqui o DSR sobre o adicional. Eu vou pegar o valor do adicional, dividir pelos dias úteis do mês e multiplicar pelos dias não úteis. Então nós pegamos o mês de junho, né, que é o que está aqui no exemplo, referente ao mês de junho, essa folha de pagamento. Então nós temos que ir lá no calendário e olhar quantos dias úteis e quantos dias não úteis tem no mês de junho, certo? Então tá, nós chegamos aqui ao valor de 5,44 de DSR. Então como é que vai ficar esse salário bruto desse profissional? Ele vai ter direito, então na folha de pagamento dele vai aparecer assim, salário base, R$1.500, né? Adicional noturno, 27,20, e o DSR sobre o adicional noturno, 5,44. Então esse aqui vai ser o valor do salário bruto dele. Somar quanto vai receber de salário bruto. Vai ser os 1.500 mais os 27,20 vai ser um total de 1.532,64, o salário bruto dele, 1.532,64. Então, esse valor que esse profissional vai receber de salário bruto, sem aqueles descontos de INSS, né, faltas injustificadas, o salário bruto dele sem desconto vai ser esse, que é a soma do salário base, mais o adicional noturno, pelas 20 horas noturnas que ele fez, mais o reflexo de DSR sobre o adicional noturno, certo? Pessoal, se ficar alguma dúvida, por favor, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou disponível durante todo o período da aula, tá bom? Pode ser que tenha ficado alguma dúvida, eu estou disponível para esclarecer, certo? Então, vamos adiante. O próximo adicional que nós temos aqui é o adicional de insalubridade e periculosidade. Eu coloquei esses dois juntos porque eles são muito semelhantes. Vocês vão perceber que eles são semelhantes e às vezes se confundem um pouco. Então, vamos lá. Insalubridade. O que é insalubridade? Ela caracteriza-se pelaquela exposição a agentes nocivos. Então, aquelas atividades onde o profissional está exposto a agentes nocivos, a saúde dele é considerada uma atividade insalubre. Por isso, esse profissional ele tem direito a um adicional de insalubridade como forma de compensar essa exposição, certo? O que são esses agentes nocivos? Pode ser sol excessivo, frio excessivo, produto químico, né? Tem várias situações que são consideradas como insalubres. E quem é que vai determinar quais são essas situações, quais são as funções que são insalubres? É aqui, ó, a norma regulamentadora número 15, que foi criada pelo Ministério do Trabalho, né, extinto, que hoje é Ministério da Economia, mas continua como NR15, a norma regulamentadora 15. Aqui tem descrito todos os tipos de atividades, né, qual o grau de insalubridade que deve ser pago para cada atividade que é considerada como insalubre. A insalubridade também está prevista na CLT, nos artigos de 189 até 192, tem bastante coisa sobre insalubridade também. O adicional que vai ser pago de insalubridade, ele varia de 10%, 20% e 40%. Depende do grau da insalubridade, né? Esse grau também está descrito lá na NR15.
que determinam qual tipo de exposição que é considerada grau mínimo, qual que é grau médio, qual que é grau máximo, e aí vai ser determinado qual percentual que deve ser pago a esse profissional. Então, ele não vai ganhar 10, 20 e 40, ele vai ganhar um desses três de acordo com a exposição que ele sofre, certo? Uma coisa importante, a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo. Então, esse profissional ele pode ganhar 10, 5 mil reais, independente do salário dele. O percentual de insalubridade ele vai ser calculado apenas sobre o mínimo, que agora no ano de 2020 está no valor de R$ 1.045. Então, a insalubridade é calculada sobre o salário mínimo. Certo? Então, vamos lá para a periculosidade. O que é a periculosidade? Ela é caracterizada pelaquela situação onde o profissional está exposto a risco de vida. Então, é aquela situação que ele não vai ter um problema na insalubridade, aqui ele vai ter um problema de médio a longo prazo, ele pode desenvolver uma doença pelo fato da exposição e tal. Na periculosidade, não, ele tem risco mesmo de morrer ali imediatamente. Quais são os profissionais que sofrem, que o trabalho dele tem esse risco de vida? Profissionais que trabalham com energia elétrica, por exemplo, profissionais que trabalham com explosivos, que trabalham no trânsito, que tem chance de ter um acidente, ser fatal, enfim. Então, esses profissionais, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Está determinado também lá na ANR 16, sobre esse adicional, a norma regulamentadora 16, sobre quais são as profissões que têm direito a esse adicional, O percentual aqui da periculosidade vai ser sempre 30%. Só que um detalhe, enquanto a insalubridade é sobre o salário mínimo, a periculosidade é sobre o salário base. Então, aquele exemplo lá que eu falei do profissional que ganha 5 mil reais. Na periculosidade, ele vai ganhar 30% sobre os 5 mil reais, certo? Na insalubridade vai ser sobre o mínimo, mas aqui é sobre o salário base dele mesmo. A periculosidade também está prevista aqui dos artigos 193 a 196 da CLT, além da norma regulamentadora número 16, certo? Aqui algumas atividades que são insalubres e periculosas, A atividade insalubre, mais uma vez, afeta a saúde do trabalhador. Então, é aquilo que vai afetar, pode ocasionar uma doença a médio e longo prazo, não vai ser algo que vai acontecer agora. Quais são as atividades que são consideradas insalubres? Atividades que trabalham com exposição ao sol e ao frio acima do tolerável, ruídos constantes e intermitentes acima do tolerável, ou agentes químicos e biológicos. Então, essas atividades elas são insalubres, têm direito ao adicional de insalubridade. Quais são as atividades consideradas periculosas? São aquelas que oferecem perigo ao trabalhador de risco à vida, risco de vida mesmo, Profissionais que trabalham com exposição permanente a inflamáveis e explosivos, por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, quem trabalha em depósito de gás, trabalha aí com essa exposição a inflamáveis. Quem trabalha com energia elétrica também, que tem risco de choque elétrico. Quem trabalha com exposição ao roubo, como o profissional que trabalha como guarda noturno, ele também tem esse risco de vida, então ele tem direito ao adicional de periculosidade, é uma atividade periculosa. Quais são aqui algumas diferenças, Insalubridade, mais uma vez, ambiente nocivo à saúde, os adicionais têm 3 possibilidades, de acordo com o grau. Então, se for considerado que o grau de exposição é mínimo, o profissional vai ter direito a 10% de adicional de insalubridade. Se for grau médio, 20%. Se for grau máximo, 40%. Então, ele vai receber percentual de acordo com a exposição que ele sofre. O adicional é calculado sempre sobre o salário mínimo vigente naquele ano. Periculosidade. Trabalho que traz risco iminente à vida. Então, é aquele trabalho que tem risco de morte, que o profissional corre risco de morte. O adicional sempre vai ser de 30% e é calculado sobre o salário base. Então, sobre aquele salário do profissional que foi acordado lá no contrato de trabalho, certo? Um detalhe importante, o empregado não pode receber esses 2 adicionais ao mesmo tempo, eles não são cumulativos. Então, quando o profissional tiver direito a qualquer um dos 2 adicionais, aos 2 adicionais, ele tem que escolher qual que ele vai preferir. Ele não pode receber insalubridade e periculosidade junto, ele tem que escolher um dos 2, certo? Aqui algumas profissões, que têm direitos à insalubridade e à periculosidade. Insalubridade, soldador, técnico em radiologia, profissionais da metalurgia, bombeiro, químico,
mineradores, profissionais da construção civil, mergulhador e enfermeiro. São profissionais que estão expostos, né, a situações insalubres e têm direito ao adicional de insalubridade. Os que têm direito ao adicional de periculosidade: vigia noturno, né, mototaxista, motoboy, frentista de posto de gasolina, está exposto ali a explosivos, né, funcionário de revendedora de gás, a mesma coisa, eletricista, exposto à energia elétrica, pode receber um choque, uma descarga elétrica a qualquer momento. Profissionais de segurança também tem direito à periculosidade. Vamos ver como é que é o cálculo desses dois adicionais. Vamos ver que é bem tranquilo, tá? Primeiro, vamos ver aqui o exemplo. O funcionário Jerônimo é frentista em um posto de gasolina. Neste caso, a legislação lhe permite escolher entre receber adicional de insalubridade, 40%, né, que é o grau máximo de insalubridade, ou periculosidade. Sabendo que o salário base desse colaborador é R$ 1.250, qual dos adicionais é mais vantajoso para o empregado? Então, interessante isso daqui, né? Vocês lembram que eu falei que o profissional ele não pode receber os dois adicionais ao mesmo tempo? Mesmo que ele tenha direito, como é o frentista, que está exposto ali a produtos químicos, né? Que são nocivos à saúde dele, né? E também exposto a explosivos, que pode ocasionar um risco de vida mesmo. Então, ele pode escolher qual desses dois adicionais ele vai receber, né? Como é que ele vai escolher? Ele precisa entender qual que é o mais vantajoso para ele, né? Então, vamos ver o cálculo aqui, como é que vai ficar? Vamos calcular a insalubridade. A insalubridade. Nós sabemos que a insalubridade ela é paga sobre o salário mínimo, né? Vocês lembram? R$ 1.045. Ela não é paga sobre o salário básico profissional, e sim sobre o salário mínimo. Aqui está R$ 1.045. Então, nós vamos pegar 1.045 e multiplicar pelos 40%, que é o percentual que ele tem direito de insalubridade, que é o grau máximo, né? Então, vamos ver quanto que vai dar de adicional. 1.045 vezes 40%, R$ 418, e vai dar aqui a insalubridade dele, certo? Vamos ver quanto que vai dar se ele optar por receber periculosidade. Periculosidade é sobre o salário base, né? R$ 1.150. Então, vamos pegar 1.250 reais vezes qual que é o percentual de periculosidade? Sempre 30% sobre o salário base. Então, 30%. 1.250 vezes 30%. R$375. Se ele quiser receber periculosidade, ele vai receber 375. Então, se ele for optar pelo mais vantajoso, é melhor ele optar por insalubridade, né? Que ele vai receber R$418 de adicional por mês, certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é essa diferença, né? A insalubridade é calculada sobre o salário mínimo e tem 3 possibilidades de percentual, 10, 20 e 40, né? Dependendo do grau de risco que esse profissional está exposto, né? Grau mínimo, médio e máximo. Já a periculosidade sempre vai ser de 30% adicional e vai ser sempre sobre o salário base do profissional, ou seja, aquele salário que foi acordado lá no contrato de trabalho dele, certo? E o profissional ele não pode receber os dois ao mesmo tempo, ele tem que escolher um em detrimento do outro, ele pode escolher qual o mais vantajoso, certo? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje são esses 3 adicionais. Eu vou colocar os exercícios para vocês praticarem os cálculos. Eu estarei à disposição se vocês tiverem com alguma dúvida sobre como calcular esses adicionais. Eu estou à disposição no WhatsApp, tudo bem? Então, boa semana para vocês, tudo de bom e continue se cuidando, tá bom? Tchau, tchau, um beijo.